Natanzinho. Hoje tá faltando Sofia, como vocês podem ver, Sofia tá na escola, na aula. E nós estamos indo no CEF, na entrevista de Kayla. E depois, daqui a pouquinho, eu continuo contando como é que foi a entrevista. Voltei, gente. Agora eu já estou em casa. Confesso que agora tem uma criança aqui querendo falar. Confesso que agora eu já estou mais calma e pronta para gravar esse vídeo. Fiquei bem nervosa. Vou explicar o porquê, vou explicar o que aconteceu. Eu já estudei muito, pesquisei muito, né? Sobre tudo em relação a Portugal antes de vir pra cá. Então já tinha noção das possibilidades de solicitar residência e tudo mais, né? Sobre a questão do artigo 92. Eu fiz muita pesquisa. E nisso também pesquisei e sei que tudo depende do local onde você é atendido, né? Do atendente, daquele momento. Conversei com umas pessoas que tinham ido, peraí, Natanzinho, no CEF de Viana do Castelo, que foi onde eu fui atendida. E falavam que o atendimento era ótimo e não tinha problema nenhum lá. Momento do beijo. Então. E o que aconteceu hoje com a gente lá no CEF de Viana? Levei todos os documentos possíveis e impossíveis de experiências diferentes, de outros atendimentos, de outros CEFs. Continuando, se o Nathan deixar. Então, eu tentei levar todos os documentos que eu vi que em algum momento já foi solicitado em algum atendimento, se fosse em outro CEF, entendeu? Em outro local, porque caso pedisse, eu teria ali esse documento. Então eu levei muita coisa, né? O que me deixou nervosa foi que quando eu cheguei, a primeira coisa já começou com um dos atendentes vindo à porta, e tinha uma pessoa para pegar a informação, e ele foi bem, assim, não vou dizer grosso, né, mas... deu-lhe uma chamada, falou que eu não podia dar informação, senão que ele tinha que atender outras pessoas. Enfim, ela ficou plantada ali na porta. E normal, né? Tudo bem, eu entendo que se eles forem parar para ficar dando atendimento ou esclarecendo alguma coisa, não vão trabalhar, mas a forma como foi já me deixou bem nervosa. E aí veio ele para chamar a Kayla, só que eu não sabia que era Kayla. Ele falou senhor, e deu a entender que era Carlos Santos, né? Então... e senhor, então descartei que seria ela, porém pelo horário, e eu vi que depois chamou uma pessoa que chegou depois, porque ali no de Viana você fica do lado de fora, tipo uma varandinha, esperando ser chamado para entrar, e não tem acesso nenhum a eles para tirar dúvida, para perguntar nada. E então eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, Santos não é muito comum, né, aqui, e já a pessoa que foi depois, que provavelmente chegou aqui depois, o horário dela deve ser depois de atendimento, porque é agendado, porém eu cheguei antes, então eu tinha noção, se a pessoa chegou muito depois de mim, o horário dela era depois do meu. E então, já fiquei meio assim. Quando veio uma outra pessoa chamar outro nome depois,
E quem é que vai perder o atendimento do CEF, né? Ia faltar. Ele chamou alguém que não compareceu. Então eu fui lá e falei com essa pessoa. E quando ela olhou, realmente era a Kayla. Mas eu falei, mas ele falou senhor e tal. Ela, então tá bom, vou te chamar, então você vem agora. Só que nisso chegou um outro rapaz que também estava atrasado. Então ela falou o quê? Não, então eu vou atender ele primeiro. Nisso veio uma outra senhora para atender e chamar novamente. Então eu expliquei para ela o que aconteceu de novo. E os outros brasileiros, coitados, que seria a vez deles também, estavam esperando nisso, né? Na verdade, a vez deles é depois de mim. Mas toda vez que ia chamar eles, eu falava alguma coisa. E nisso me chamaram a Kayla. Né, eu expliquei que eu ia entregar os papéis, explicar se ela entrava junto. Falou que não, que só entrava eu, então, para entregar os papéis. E lá dentro, primeiro impacto, primeira coisa que me deixou nervosa, foi quando ela perguntou de quando era a manifestação de interesse. Né, seria do nome do meu esposo, porque ele que está trabalhando. Então, ele que seria o responsável financeiro pela Kayla. E a gente falou que era de outubro. Então, ela disse que não faria, porque a manifestação é recente. E, nesse caso, somente com o português assinando como representante pela Kayla. Pronto, meu mundo caiu ali. Eu já sabia, sim, que tem CEF que pede isso, é uma das exigências. Escuto muito falar, eu acho que é no de Setúbal, não me lembro agora. Mas eu já ouvi falar, sim, que tem CEF que pede que um representante português se responsabilize pela parte financeira, alegando que a gente ainda não tem, né, a gente não tem autorização de residência, então não tem nada que a gente possa assumir uma responsabilidade ainda mais pelo menor, por mais que sejam nossos filhos. Então já vi sim, mas não é na grande maioria. A grande maioria não pede isso. E no nosso caso, eu expliquei pra ela, a gente já tem até a morada fiscal alterada pra cá. Tudo nosso, já tá tudo certo, enfim. E ela disse que não faria, foi pegar um livro com regulamentos, alguma coisa do CEF pra mostrar, não tava achando. E nisso eu fiquei insistindo muito, falando, outras pessoas já vieram, outras pessoas já conseguiram. É normal tá fazendo dessa forma. E mais nervosa por demais, ela foi falar com o chefe. Tipo, como se fosse o chefe do setor, né, o responsável por todos eles. E aí ele veio, falou pra ela fazer assim mesmo, falou, faz e tal. Mas de qualquer forma falou outras coisas mais lá, falando pra mim em relação ao reagrupamento depois, por eu não estar trabalhando, porque no certo precisa de tantos mil euros ao ano pra se manter. Falei, eu sei disso tudo. Eu sei em relação, eu tenho uma renda ainda que eu recebo do Brasil, não quiseram ver, falaram, essa renda não vale de nada aqui. Esse comprovante, então não quiseram. E por mais que ele tenha falado do futuro, né, para o reagrupamento, eu falei, até o reagrupamento eu vou estar com contrato de trabalho, se Deus quiser. E aí vai ser um outro fato. Agora eu só quero mesmo minha filha, pronto. E aí ele mandou ela, né, falou para ela fazer, e aí ela começou o processo, então. Só que durante todo o processo ela falava, eu só estou a fazer porque o chefe mandou. Eu não era desse sítio, no meu sítio nós não fazíamos. Só fazíamos com um representante financeiro português. Então, o que acontece? Ela não era dali de Viana do Castelo. Ela veio provavelmente, eu não quis perguntar, mas de alguma unidade do CEF que já fazia desse jeito, que eu havia pesquisado e sabia que sim, em alguns lugares faziam pedindo esse representante. Mas vamos aos documentos. Passando o susto, ela começou então a pedir os documentos. Pediu o passaporte da Kayla. Nisso eu expliquei que seria eu falei do contrato de trabalho. Ela falou, quem tem contrato de trabalho é o seu esposo. Eu falei, sim, porém ele tá lá fora. E para explicar, né, eu que estou mais por dentro, sei os documentos, explicar e dar. Então, enfim. Ela, não, tudo bem. Depois ele assina. Então, eu que fiquei ali sozinha, dando os documentos, falando com ela. Vou falar os documentos que pediu. Não vou nem falar o que levou, porque não tem importância, certo? Deixa eu só separar aqui. Os documentos que eu levei. Levei, ó, muita coisa. E deixa eu ver aqui o que realmente, de fato, ela pediu. Então, ela pediu o passaporte da minha filha e nisso ela já pediu o passaporte do pai. Eu dei. Certo? Ela começou pedindo os documentos da Kayla daqui de Portugal. Ela tem NIF, tem NIS, tem um número de utente? Sim. Isso quando ela já tinha me dado os 2 formulários para preencher, tá? Eu tava a preencher 2 formulários com os dados da Kayla e do pai. E nisso, preenche rápido. Provavelmente por causa da questão do horário, embora, tipo assim, alguém foi atendido no meu lugar, porque eu tava ali fora, então eu não tava ocupando o lugar de ninguém, né? Eu tava num horário diferente, que seria o da pessoa, provavelmente foi atendido no meu lugar. E, enfim, aí pediu NIF da Kayla, número de utente. Eu vi que em alguns lugares, quando não tem número de utente, aceitam PB4. Nem perguntei, porque eu já tinha o utente, tá? Então, número de utente, NIF da Kayla e NIS. Após o passaporte. Nisso, ela pediu se eu tinha ali a certidão de nascimento da Kayla,
sim, tá apostilada. Dentro do prazo de 6 meses, então eu nem, devido à situação, eu ia perguntar muita coisa para trazer e tirar dúvida, mas eu nem nem quis perguntar muita coisa, prolongar mais o assunto, entendeu? Porque eu tava muito nervosa, porque ela todo o tempo ainda demonstrava a insatisfação de estar fazendo o processo, porque ela não concordava, enfim. Então eu não pude me estender muito nas perguntas. Então a certidão da minha filha, sim, se alguém tiver dúvida, está ainda no prazo de 6 meses, então eu não sei dizer se aceitaria fora do prazo, embora ali ela deixou claro para mim que é um documento que não é obrigatório. E realmente, na lista de documentos do CEF, lá no artigo 92, não fala na certidão de nascimento, fala só em passaporte. E ela disse, não é um documento obrigatório, porém é bom, e eu vou então aproveitar e já deixar registrado, né, que eles chamam. Então ela pegou a certidão de nascimento, mesmo dizendo que não era obrigatório, e queria deixar no sistema. Depois, então, ela pediu os documentos relacionados ao trabalho do pai, né? Já que ele tá sendo representante financeiro dela. Então eu entreguei o contrato de trabalho, tá? E no nosso caso a gente só tinha os 2 últimos contra-cheques, os 2 últimos olerites, de novembro e dezembro. Ele começou a trabalhar em outubro. E ela nisso ficou só olhando, falando, com o que ele trabalha, o que ele faz, mas nada que eu acho que fosse pra entrar ali, mas pra ela, olhou o salário, questionou, mal dá pra viver. E até isso também aconteceu. Como eu fui com o meu pequeno ainda, a Sofia não foi, a do meio. Ela fez questão de deixar pro chefe dela, de falar pro chefe dela na hora, como é que a gente iria sustentar se ainda tinha o pequeno, né? Então, com um apenas trabalhando e que era recém e sem outra pessoa financeira para assumir, enfim, tudo isso. Mesmo eu dizendo que ainda tinha rendimento ou algo que eu recebia, não importou sendo do Brasil. Tô passando a minha experiência. E aí eu entreguei o contrato de trabalho, ela ficou lendo, perguntando quanto que ele ganhava, no que ele trabalhava. E a manifestação de interesse, tá? Então, do Flávio foi manifestação de interesse, contrato de trabalho, os últimos ulerites. E o passaporte que eu já tinha entregue. Ela disse que não precisava de mais nada. Eu perguntei, não quer o NIF, NIS? Não, dele eu não quero mais nada. E como eu já vi em alguns casos, né, quando a gente fala de parte financeira, você demonstrar né, que tem como se manter, eu levei extrato bancário, falei pra ela, eu tenho extrato bancário, se quiser ver a movimentação bancária, porque eu entro com dinheiro do Brasil aqui na conta, ela não quis ver. Falou que não, que muito documento ia acabar atrapalhando. Enfim. E nisso, conversa vai, conversa vem, ela chamou Kayla, mandou Kayla assinar e tirar a foto. Nisso eu já fiquei pelo menos aliviada. Falei, respirei, ufa. Porque até então, como eles estavam ainda conversando entre eles, eu achei que ela podia ainda estar analisando e podia de repente não finalizar, né? Embora ela falava, mas meu chefe que manda e tal, enfim. Aí, nisso que a Kayla assinou, tirou a foto. Depois disso que ela lembrou de pedir o documento da escola. Ela nem tinha lembrado. Então, ela pediu a declaração da escola. Eu falei que eu tinha também o documento aquele. Quando a gente faz a matrícula, você recebe por e-mail, né? A comprovação da matrícula do seu filho. Mas ela disse que não, que era a declaração mesmo e quis ver a data, se era recente. E a nossa era desse mês de janeiro mesmo, que eu tinha pedido na escola exatamente para isso. Então, ela pegou a declaração, ok. Tudo isso, ela tirou fotocópia, tá? E já ia me esquecendo. Antecedentes criminais da Kayla do Brasil. Kayla fez 16 anos. Então, a partir dos 16 anos já é pedido, ok? Então, ela pediu antecedentes criminais do Brasil e eu já tinha. Inclusive, eu tinha feito a validação também. Perguntei pra você que ela, não, a gente vai validar aqui. Porque eu escutei alguns casos que tem CEF que pede que você leve um comprovante, que você validou aquela certidão, né? Então, é isso. De documentos, gente, vamos lá, só para recapitular. Da Kayla, que está dando entrada pelo artigo 92. Ela pediu passaporte, NIF, NIS, número de utente, antecedentes criminais do Brasil, declaração da escola. A certidão, ela disse que não era obrigatória, porém, ela já registrou a certidão lá. Do pai, que assinou como responsável, né, pela subsistência dela, responsável financeiro. Ela pediu passaporte, contrato de trabalho e olerite. Nada mais. Eu levei muita coisa, antecedentes criminais dele, levei meus documentos. Ela pediu o meu passaporte apenas como mãe.
Então eu levei meus documentos, levei tudo que vocês imaginarem. Nossa, muita coisa. E só pediu isso. Lembrando que cada atendimento vai ser diferente do outro. Esse foi o nosso caso, a nossa experiência. Que no início quase que não acontece, mas graças a Deus aconteceu. Tá aqui comprovantezinho de pagamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o valor do pagamento. Deixa eu ver se dá pra ver sem o reflexo. Tá aqui, 50 euros e 63 cêntimos foi o valor. Na unidade ali do CEF de Viana do Castelo, você pode pagar com cartão multibanco na hora. Então tem que ser espécie, dinheiro ou multibanco. São as duas opções de pagamento ali. E tá aqui o documento, quer dizer, no meio disso tudo, deixa eu achar aqui. Tentar tampar alguns dados, mas tá aqui. E é isso. Após o susto, o sufoco, então a Kayla sim já deu entrada, o processo tá aqui. Ela disse que o prazo é de até um mês para chegar na nossa residência, o cartão de residência da Kayla. Lembrando que nós estamos aqui há 3 meses, ok? Então em 3 meses, sim, é possível o seu filho, se ele está em idade escolar, no ensino secundário, a partir do 7º ano, que eles chamam, e a partir de 12 anos, da entrada na autorização dele de residência pelo artigo 92. Lembrando que algumas unidades do CEF, alguns locais de atendimento, fazem até o dos pais juntos, tá? Mas são poucas. Poucos atendentes permitem isso. Ali não permitia. Então, agora, quando abrir vaga novamente, nós vamos agendar pelo artigo 122K. Agora, vamos falar sobre outro assunto. Aproveitando esse vídeo, vou falar sobre dentista. Fui no ortodentista já aqui em Portugal. Então, sim, já posso falar um pouquinho do assunto. E tem uma dica sobre isso bem legal. Agendei a ortodentista desde, eu acho que novembro, ou início de dezembro, e só consegui vaga para janeiro, até porque vinha festas e tudo mais. Eu tava bem preocupada, porque minha manutenção estava atrasada do aparelho, tá? E nisso, quando eu fui agendar, eu lembrei de verificar o seguro-saúde que eu fiz obrigatório quando eu abri conta no Santander. Sim, tá bem complicada essa questão de abertura de contas, né, aqui em Portugal, porém no Santander você consegue abrir conta dando um depósito inicial de 150 euros, é um depósito seu dinheiro fica na sua conta, e fazendo o seguro obrigatório de saúde. Seguro de saúde é similar ao plano de saúde do Brasil. Similar porque não é igual, ele não tem uma cobertura 100%, mas ele dá desconto em procedimentos, em consultas, dá vários descontos. No início, na época, né, eu falei, enfim, mais um gasto. É baseado na idade. Para minha idade foi 8 euros. 8 euros e alguns cêntimos. Como eu abri conta conjunta, no caso eu e Flávio, bastava um seguro-saúde. Foi sugestão da gerente, porque se cada um abrisse conta, cada um ia ter o seguro-saúde, né? Que ia ter que fazer e ficar pagando por mês. E além das taxas bancárias. Então ela orientou a gente a abrir a conta conjunta. Depósito também seria um depósito, já que foi conjunto, e se fossem 2 contas, seriam 2 depósitos iniciais. E aí, enfim, ela fez pra mim, né, no meu nome e pra minha idade, ficou esse valor, 8 euros e alguma coisa. No início achei que, enfim, seria perda de dinheiro e tudo mais, porém, já vai a dica. Não, gente, por incrível que pareça, vale a pena. Eu agora quero fazer pra todo mundo aqui de casa, assim que eu puder. Eu vou ver a idade, né, como é que fica pras crianças, valor, se pra todo mundo tem algum valor familiar, e trago depois essa informação. Mas ficou bem legal, por quê? Eu vou pegar aqui o cartãozinho pra mostrar. Quando eu fui agendar a ortodentista, eu pesquisei isso, se o seguro cobria alguma coisa, né? E sim, aí a ortodentista lá nesse local falou que sim. E eu falei qual era o nome do meu seguro-saúde e tudo mais. Beleza. No dia da consulta, fui eu. Já tinha mandado pra ela o estudo ortodôntico, né? E os exames que eu tinha. Ela pediu se eu pudesse pra levar antes, para adiantar quando chegasse na consulta. Eu expliquei que eu era brasileira, expliquei a situação, que eu usava aparelho, queria dar continuidade, enfim. Então me foi solicitado que eu apresentasse os exames antes da consulta. Aí eu perguntei se podia mandar por e-mail, porque meus exames estão digitais, na época eu fiz assim, recebi por e-mail. Só a panorâmica, que era a fotografia, e eu mandei pra ela, ok. Quando eu cheguei na consulta, ela até brincou, eu já te conheço pela boca. Ela já tinha visto os exames. E nisso falou comigo, vamos ver, vamos dar, né, vou examinar como é que tá agora, porque os exames foram do início do tratamento. Tinha começado ano passado mesmo, mas já tinha alguns meses.
e ela ia ver como é que tava. Ok, nisso que eu sentei, eu tô crente que ela só ia realmente ver, só examinar. E daí ela começou já a falar e tal, e mexer, tirou o fio, tirou as elásticas, eu nervosa. Gente, eu não sei o valor que vai ficar isso. Eu tensa naquela cadeira, você não tem noção. Sem saber quanto que ia dar no final, eu falei, vai se chegar ali no final, é uma facada. Eu não tinha noção nenhuma do valor de consulta, valor de nada, não me foi falado nada. E nesse momento, eu também nem quis falar alguma coisa ali pra mostrar, tipo assim, sei lá, não sei o que passava na minha cabeça. Era uma mistura de desespero, com não sei se eu falo, não falo, enfim, não falei, ela foi mexendo, explicou que sim, ela ia dar continuação, é um aparelho comum, ela ia dar continuação ao tratamento, embora esse não seria o mais indicado por ela, porque é o que dá mais trabalho pro dentista, porém, sem problema nenhum, ela ia dar continuidade com o aparelho que eu já tenho e no tratamento. Inclusive, ela disse que o estudo que eu mandei para ela ortodôntica é o mesmo que ela utiliza, eu acho que é RICS, não tenho certeza. Se fosse diferente, aí sim ela poderia ainda pedir mais exames, mais algum estudo. Porém, tudo que eu apresentei para ela era suficiente para ela continuar o meu tratamento já de imediato. Então, ela já colocou uma plaquinha que tinha caído, esqueci o nome disso, enfim, tinha caído. E aí ela já colocou e fez aquela manutenção. Eles chamam de controle de aparelho aqui. E depois, quando terminou, aí sim, ela foi abrir o catálogo e me mostrar pelo... Tá aqui, cadê? Pelo Seguro Saúde, qual o valor que ficava no catálogo. Vou tampar aqui. Só pra vocês verem qual é. É esse aqui. Safe Care. Embora lá ela fale um outro nome na hora. No catálogo, olhando. Que aí deve ser a modalidade dentro dele que eu tenho, né? Que provavelmente é o mais simples, que eu só fiz porque eu fui abrir a conta. Então, fica a dica, porque aí eu perguntei, caso eu não tivesse seguro-saúde, qual o valor do controle dessa manutenção? Seria 60 euros, tá? Assim, nada longe do que eu pesquisei. Eu pesquisei quando eu tava no Brasil, na época algo em torno de 50 euros para 60, deve variar de acordo com o local e também já mudou o ano, né? Enfim. Então, se não tivesse seguro-saúde, em torno de 60 euros todo mês para o controle. Se fosse colocar aparelho aqui, ficaria pelo seguro-saúde, vamos por essa informação primeiro. Tem o seguro-saúde, quero botar o aparelho aqui. Ficava quase em torno de 600 euros, tá? Juntando, acho que o estudo, o ortodôntico, com tudo. Ela falou que era quase em torno de 600 euros tendo seguro-saúde. Isso eu realmente esqueci de perguntar, sem o seguro-saúde, quanto ficava. E a minha manutenção, por eu ter o seguro-saúde, fica 30 euros. Então, em vez de eu pagar 60, fica 30 euros todo mês. Então, aí é a grande dica. Se você acha que, eu vou fazer seguro à toa só para ter conta e não vou usar, muito bom, vale a pena. Porque mesmo somando o seguro todo mês com o meu controle do aparelho, dá 38. Se eu não tivesse, vai pagar 60. Né? E isso vai me servir para outros atendimentos de saúde, que a gente sabe que tá difícil aqui. A gente que chega ainda não tem médico de família, que eles chamam, que é o especialista, né? Com o utente provisório a gente ainda não consegue marcar. Fora que é mesmo quem consegue, tá demorando muito. Então, para alguma emergência, para alguma situação que você tenha, emergência não, uma urgência, né? Que você tenha que resolver isso mais rápido, pode te ajudar. Tem uma amiga, não vou falar nome nem nada, mas enfim, ela falou que o marido dela precisou botar holter agora, seria 90 e poucos euros, quase 100 euros, sem o seguro-saúde, e ele pagou 60 e alguma coisa com o seguro-saúde. Exames que ele fez agora, né, cardíacos, saíram mais em conta, consulta. Então ela também concorda comigo que vale a pena. E embora a gente só fez na época por conta da abertura da conta. E então é isso, minha dica para você que vai usar, né, vai precisar para continuar seu procedimento, seja o que for, em relação a dentista, ortodontista, vale a pena ter um seguro-saúde para você ter um desconto. Porque realmente muita gente falava, porque é uma facada, é muito caro. Se você tiver que mexer nos dentes, mexa no Brasil antes de vir para cá. Eu sei que agora, com o seguro-saúde, a minha manutenção vai ficar o mesmo valor que eu pagava no Brasil. Então, somando o seguro-saúde com o valor da manutenção. Então, para mim, tá válido. Tá? É uma manutenção que eu ia estar pagando no Brasil a longo prazo, porque é um tratamento que a gente sabe que não ia acabar nem tão cedo, então pra mim tá valendo a pena, tá? Então fica a dica principalmente para quem usa aparelho, mas em outras situações pode te ajudar também, te salvar, né, de você pagar um valor mais caro e ter um desconto bom para outros usos também, para saúde, para as crianças. Eu pretendo para levar eles no médico, para tudo. E assim que eu tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês.
Então, não esquece, como sempre, curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode ser útil, que precisa dessas informações daqui de Portugal e se inscreve no canal para ser notificado assim que tiverem mais vídeos por aqui. Um beijo no coração de vocês. Somos 5 em Portugal.